Salve, salve, galera vascaína! Muito boa noite a todos do canal Detetives Vascaínos. Prazer grande estar aqui com vocês novamente. Como vocês podem ver, estou na estrada, sigo de férias aí até o final desse mês, mas isso não me impede, vez ou outra, a gente colocar alguns vídeos no ar, repercutindo algum assunto sobre o Vasco e trazendo também notícias novas sobre o Vascão. A gente está de férias, descansando um pouco a mente, para voltar recarregado aí em fevereiro, mas a gente também está sintonizado no Vasco e sempre que tem alguma coisa para repercutir, eu vou aparecer por aqui nessas próximas semanas aí para a gente debater alguns assuntos. Hoje eu estou aqui na estrada, em breve a gente volta aí para o meu escritório para a gente poder repercutir outras situações cruzmaltinas, mas enquanto isso não acontece, vamos falar de Vasco. Ontem teve aquela apresentação do executivo Alexandre Matos, e isso causou um certo alvoroço, principalmente nas redes sociais, entre os vascaínos. A situação ainda vem repercutindo bastante, porque o discurso do Alexandre Matos foi um discurso totalmente diferente, né, do CEO Lúcio Barbosa, né? Foi uma situação meio que desalinhada, isso desagradou alguns vascaínos, mas também teve as suas nuances aí consideradas positivas. Lembrando que o Lúcio Barbosa, né, protagonizou aí, depois daquele acesso, daquela permanência do Vasco na Série A, de que o Vasco viria com uma mentalidade nova para 2024, com jogadores de alto nível, pensando em protagonismo. Já o Alexandre Matos deu uma baixada na bola, não gerou muitas expectativas, né? Fez um panorama muito focado em pés no chão de reconstrução do Vasco, bateu naquela tecla de médio a longo prazo, que o torcedor sempre vem escutando aí desde as últimas gestões, e também dizendo, né, que o Vasco vai priorizar aí a estrutura, priorizar a base, reformular internamente essas áreas aí para poder sim voltar a ser um time campeão, um time aí disputando títulos. Isso não quer dizer que o Vasco não vá disputar títulos em 2024. Ele frisou que vem aí procurando jogadores para tornar o time competitivo junto com a comissão técnica, mas que o trabalho tem que ser pavimentado, tem que se criar aí, se pavimentar um caminho até chegar a recolocar o Vasco aí novamente no caminho dos títulos. Isso gerou muitas críticas, né, dos torcedores que de fato já estão de saco cheio de ouvir esse mesmo discurso de que o Vasco tem que pensar a médio a longo prazo, e aí entra no campeonato, acaba tendo uma repercussão negativa. Porém, meus amigos, a gente também tem que ver o seguinte: ano passado era Paulo Brax, né, falando nessa situação, Luiz Melo, e desse ano é o Alexandre Matos, que tem um currículo, né, um currículo muito diferente, um currículo com uma mais bagagem, e isso dá um alento de que talvez essas palavras aí possam realmente se concretizar no futuro. Obviamente ele não prometeu jogadores de ponta, quis dizer que o Vasco vai contratar jogadores aí que deem aí uma cancha nesse time do Vasco aí, possam dar um upgrade, e prometeu aí competir. Se vai ganhar, se vai ter título, essas promessas não aconteceram. Aliás, o Matos, já acompanhei essa entrevista ontem, ele procurou desviar o foco, né? Bateu muito nessa tecla da reconstrução, não quis dar falar sobre os destinos dos jogadores, do Gabriel Peck, do Orediano, que também quer sair, enfim, deixou muito no ar essa situação, não quis falar de reforço. Isso vem vai deixando o torcedor com uma pulga atrás da orelha, ainda mais depois desse discurso de ontem, se reforços vão vingar aí em 2024. Mas fato é que ele não quer mexer com as expectativas, ele quer alinhar as suas expectativas com as expectativas que, na visão dele, o Vasco merece estar nesse momento. Isso causou, né, uma certa preocupação, porque em nenhum momento ele falou que viria jogadores de ponta, falou que o Vasco iria ter um bom time, iria competir, mas não prometeu títulos.
e bateu naquela tecla da reconstrução, de que o Vasco precisa de um trabalho a médio e a longo prazo. Bom, meus amigos, vamos aguardar aí, porque a gente, óbvio, vai cobrar aí mais à frente todas as promessas que foram feitas pela gestão, né, da 777, que tem momentos tem que ser cobrada. Mas vamos agora falar de um outro assunto, né? Orediano e Capasso, né? O Orediano pediu realmente para deixar o Vasco, né, meus amigos? E ao que parece o Vasco está tentando aí encontrar um clube lá na Argentina para colocar o jogador. O Vasco gostaria de ter o dinheiro de volta, né? Como eu falei para vocês, o Vasco contava com o Orediano, o Ramon Dias contava com o Orediano, mas o Orediano não conta com o Vasco, não quer mais jogar o futebol brasileiro. Até eu tinha falado na semana passada que eu procurei os representantes que cuidam da carreira do jogador para dar um esclarecimento e eles permaneceram em silêncio, dando uma clara certeza que não querem falar desse assunto e de que o silêncio, né, vale mais do que qualquer coisa. E por isso, né, o Orediano pediu aí, não tem mais vontade de seguir no futebol brasileiro. Hoje houve uma notícia que o Cruzeiro está tentando ele, mas a cabeça do jogador parece que está lá fora. Só que os clubes lá de fora, da Argentina principalmente, querem o jogador por empréstimo, né? E o Vasco, a princípio, prioriza aí uma venda. Então vamos aguardar essas próximas oportunidades. O Capasso é um jogador que também não seguiu para o Uruguai, vai ficar no Rio, vai ser testado aí nesse Carioca aí, e eu também tenho minhas dúvidas se vai permanecer, né? Pode perfeitamente ser negociado mais à frente. Mas, a princípio, o objetivo do Ramon é colocar o jogador aqui para pegar mais cancha de jogo, mais ritmo, está muito tempo parado, né? E para criar aí essa expectativa e ver se vai ser utilizado nessa situação. E para finalizar, mais dois assuntos, né? O primeiro, de que hoje houve aí rumores, né, de que o Vasco estaria aí interessado, poderia estar interessado no Davi Terãs, aquele meia, se lembra? Aquele meia do Atlético Paranaense, que inclusive trabalhou com o Alexandre Matos. O jogador estava no futebol mexicano, algo que parece tinha essa intenção de voltar ao futebol brasileiro. E aí, o Vasco, obviamente, foi o clube aí cogitado. Há pouco, eu mantive contato com o seu representante, o Flávio Perkerman, que gentilmente me respondeu, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi justamente sobre essa situação do Vasco, porque haviam rumores de que o Vasco poderia ser um clube interessado no jogador. E ele me disse que não há absolutamente nada, que não houve nenhuma consulta, nenhuma sondagem do Vasco. Sobre o futuro do jogador, ele me afirmou veementemente que o jogador vai jogar no Brasil. Isso quer dizer que ele já está acertado com algum clube? Não. O empresário dele me deu a certeza que ele não tem contrato assinado com, não tem nada no contrato acertado com nenhum clube, não definiu nenhum clube ainda brasileiro, mas que ele bateu o martelo de que o Davi Terãs jogará no futebol brasileiro. Resta saber quais equipes aí, porque há muitas especulações de que muitos clubes brasileiros estão interessados no jogador. Mas, por enquanto, o Vasco não entrou nesse páreo. Em relação a Luciano Rodrigues, né, o atacante que o Vasco tem interesse, agora saiu uma notícia do Lancinete dizendo que amanhã teria aí uma reunião com os representantes do Liverpool. Como eu falei, o Liverpool até então não recebeu nenhuma proposta do jogador, pelo jogador, em relação ao Vasco, e cabe ao Vasco procurar os dirigentes. Só mantendo contatos com representantes não adianta. Os representantes estão em absoluto silêncio neste momento. E agora a parada é entre Vasco e o Liverpool. O Liverpool vai fazer jogo duro, porque o Liverpool sabe que tem cláusulas no contrato do jogador, né, que deixam o clube aí bastante à vontade para negociar. É um custo altíssimo. Não sei até que ponto se o Vasco vai ter, né, cancha para conseguir pagar esse jogador aí e aceitar as condições do Liverpool. Mas eu estou apurando, estou tentando conversar com alguns amigos que cobrem o Liverpool do Uruguai, e assim que eu tiver notícias concretas sobre esse jogador, eu coloco aí nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, no Twitter e no Instagram, ou trago aqui para vocês. Mas é um jogador sim que o Vasco está de olho e preenche aquele perfil da 777.
de jogador jovem que pode ter uma revenda mais à frente, né? E, além do mais, poderia aí chegar até para o lugar do Gabriel Peck, que está de saída. O Vasco não quer bater o martelo. Por quê? Porque o Vasco está aí ainda ajustando, alinhando os detalhes junto ao Los Angeles Galaxy da Liga MLS. Por isso, não teve ainda aí um anúncio, uma situação sobre o Gabriel Peck, mas o staff do Gabriel Peck, na figura do Carlos Deck e o próprio jogador, estão aí à vontade e deixaram o Vasco aí para decidir essa situação. Por eles perfeitamente sairia do Vasco. Mas vamos aguardar, meus amigos. A semana ainda promete muitas novidades, né? E vamos aguardar aí, porque novidades em termos de reforços, inclusive, podem acontecer aí em breve. Bom, tô indo nessa. Qualquer fato novo, eu volto aqui. Um grande abraço a todos e ó, não esquece do like não, hein? Compartilha esse vídeo, deixa aí a sua moral nesse trabalho, muito importante para o YouTube, sinalizar aí para o YouTube esse seu interesse. Até lá, meus amigos!